Olá, começando mais uma live, Mulheres Negras na extensão da UFSB. Olá, olá, Mona Lisa entrou, vamos tentar de novo. Aqui de novo. Voltou? Olá, voltou, vamos lá, Ai, vamos voltou. tentar. Vou começar de Vamos novo porque tentar o vídeo. novamente. Vou começar de novo porque o vídeo fica gravado e quem quiser assistir, tanto no Instagram quanto no YouTube depois, né? Aham. Então, vou começar as apresentações de novo. Eu sou a Alessandra Simões, Pronto. professora de artes no campus Jorge Amado, coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. A gente vai começar mais uma live do nosso projeto Mulheres Negras na extensão da UFSB. E hoje a nossa convidada é Mona Lisa Santos, nossa aluna, graduando em Direito. Eu vou ler aqui sobre Mona Lisa. Mona Lisa Santos, graduada no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, graduanda em Direito pela UFSB e especialista em Direitos Humanos e Contemporaneidade pela UFBA, participante do Programa Permanente em Direitos Humanos da UFSB. Mona Lisa, obrigada por aceitar o convite mais uma vez, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Né? Eu acompanhei algumas aqui de amigas minhas, professoras, né? Não consegui acompanhar todas, acompanhei algumas. E foi muito bom, assim. Eu gostei muito da iniciativa, né? Acho fundamental que a gente possa ter esse espaço, né? Na Aham, universidade, enfim, de se reconhecer e de ser conhecida, né? Pela universidade, aham, pelas pessoas da própria instituição e pelas pessoas de fora também, né? De ter esse contato e essa troca. E minha internet caiu mais cedo, desculpa, perdão, é assim mesmo. imagina. Vamos tentar, vamos torcer aí, cruzar os dedos para ela segurar a Vamos. gente aí. A gente pode tentar ser objetiva, já que ela pode estar meio intermitente, e Sim, tentar, né? ótimo, ótimo. Então, Mona Lisa, eu Ótimo. queria que você me contasse primeiro a ideia dessas lives, é falar da trajetória dessas mulheres, né? Uma trajetória pessoal, profissional. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou na UFSB, o que que te trouxe até a UFSB, o porquê da opção por direito. Podemos começar Sim. por aí. Então, né, eu sou Mona Lisa Santos, sou natural de Piauí, fica aqui na Bahia mesmo, né, perto de Itabuna, Jequié, aquela região. E eu comecei a pensar no curso de Direito no quê? Terceiro ano do ensino médio, né? Porque começou a vir aquela expectativa de universidade, faculdade, enfim. E eu comecei a pensar no que eu gostaria de fazer, né? Os professores sempre incentivavam muito, os meus pais também, meu pai, Deli Santos. E Piau, É, Paula também é de Paola. Piau, tá aí nos comentários. Muito legal, né? Meu pai é Deli Santos, né? E minha mãe já é falecida, né? Mas aí na época ela ainda era viva, né? Que é Maria Sônia, é o nome dela. E aí eles sempre me incentivaram muito a estudar, desde muito nova, né? Porque eles Uhum, tiveram uma vida muito complicada, né? Naquele contexto enfim, de pobreza, de vir de uma família, né, com muitos filhos, aí começavam a trabalhar muito cedo. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram desse contexto. Então eles sempre falaram, conversavam comigo, com o meu irmão, né? Enfim, para que a gente estudasse, que aquele era a nossa oportunidade, assim, nossa possibilidade de ter uma vida diferente, né? Acho que esse discurso é até muito comum em muitas famílias, né? A gente vê a aham, educação como um caminho mesmo. E eu sempre, desde muito nova, eu sempre peguei isso para mim com muita força, assim. Eu tinha. É claro que a partir, eu fui crescendo, né? Ficando mais velha, enfim, fui percebendo que não era. Que era um pouco mais complicado do que parecia a princípio. Mas aham. sempre foi meu objetivo, né? E aí, quando a Maria do Olha Carmo, lá, linda. poderosa Maria do Carmo. Ai, a poderosa, ela dela fica falando. E aí, eu peguei aquilo pra mim mesmo, da questão dos estudos, e aí comecei a pensar em direito, porque eu via que era uma forma. Eu via duas coisas, né, no direito. Eu sempre digo isso, assim, sou bem sincera nisso.
que era uma forma de ter meios de ajudar as pessoas, né? Tendo aquele conhecimento, me apropriando daquele conhecimento na área jurídica e também de ajudar a mim mesma e a minha família, né? Pensando na perspectiva financeira mesmo, de ter uma profissão, enfim, ter oportunidades, né? Naquele sentido. Foram essas duas coisas, assim, que marcaram essa minha escolha. E aí eu soube da UFSB quando eu fiz alguns meses de um cursinho na minha cidade. E um professor de matemática que comentou que havia uma universidade para cá, para a região, com uma proposta muito boa, inovadora. Enfim, ele encheu a boca para falar na época, eu me lembro disso bem. E aí eu e alguns colegas nos inscrevemos, né? E aí eu segui alguns passaram, mas aí não foram. Enfim, teve várias possibilidades. Outros foram, né? Estão na universidade hoje ainda, como eu. E aí foi assim, eu conheci a UFSB e ingressei na UFSB assim, né? Eu comecei no campus Paulo Freire, que é em Teixeira de Freitas, no BI Humanidades, eu concluí aí. E hoje eu estou em Porto Seguro por conta, no campus Alcigenes Costa, por conta do curso em Direito, né? Que era aqui, então eu precisei me mudar. É isso. A princípio é isso. Mona Lisa, e aí eu queria saber, assim, como é que foi o impacto da UFSB, você entrando na UFSB, como é que foi o impacto na sua formação, na sua cabeça, na sua vida pessoal? Você acha que mudou algo, tanto em relação a você mesma, como em relação ao que você pensava sobre o direito, a como atuar dentro do direito, a questão da sua relação com o seu lugar de ser uma mulher negra, né? Queria que você me falasse sobre isso. Então, né, quando eu entrei na universidade, na época eu era menina, tinha 18 anos, e menina de interior, né? Então, assim, eu era muito, enfim, inocente, uma série de coisas, assim. Eu tinha uma percepção de muita coisa e de outras nem tanto. Tinha a questão da religião também, na época, hoje eu não sou mais, né? Na época eu era evangélica, então esse contexto todo, enfim, eu posso dizer tranquilamente que eu era uma outra pessoa naquela época, né? Hoje eu mudei muito, assim. E a universidade, ela me deu várias perspectivas, assim. Ela me fez conhecer muito da questão acadêmica mesmo, né? Porque, assim, a UFSB, a gente que está dentro da UFSB, principalmente, pode fazer muitas críticas e deve, né? Eu sempre digo isso, mas eu também sou a pessoa que defendo as coisas que eu considero relevantes, importantes para mim, né? Na minha trajetória. E aí, concluí a graduação no BI Humanidades, né? Durante cerca de 3 anos, que é o tempo do curso, me fez pensar, me fez mudar muitas coisas sobre essa compreensão das questões raciais, por exemplo, acho que é uma das coisas mais fortes para mim. E entender o mundo de uma outra forma. E às vezes é até difícil, né? Pra gente, porque, enfim, quando a gente tem acesso acesso à educação, né? Eu creio que eu posso colocar nesses termos, a educação. A gente vê o mundo de uma forma diferente. E às vezes é até difícil lidar com isso, assim, psicologicamente, né? Porque quando eu acho que eu posso falar que eu saí de um lugar de muita inocência e fui para um lugar onde eu entendi muito mais a realidade do mundo em que eu estava inserida. E esse processo, ele é um processo difícil, assim, né? É difícil manter um eixo, um equilíbrio, enfim. E aí, sobre as questões raciais, eu sempre me entendi enquanto mulher negra, não me recordo de pensar distintamente disso, mas ter contato com uma série de autores durante a graduação, professores falando sobre esses autores, discussões, seja enfim, grupo de pesquisa ou coletivos, né, que a gente tentou montar no decorrer da universidade, discussão com colegas também que a gente teve, né, grupos de amigos que iam se formando, e aí dava para perceber que essa perspectiva racial, ela ia cruzando as nossas vidas dessa forma, né? Através desse processo de aprendizado, em sala de aula, por exemplo, e de troca um com o outro, né? Entre os grupos que a gente
foi formando na universidade. E pensando na perspectiva do direito, né, que foi uma que eu consegui me aproximar mais a partir de 2018, foi quando eu me mudei para Porto, para de fato começar o curso de direito, é complicado também, né? Eu digo que é uma luta diária de estar nessa área, nesse curso, porque quando você pensa no direito, né? Quando você pensa em operadores do direito, sei lá, promotores, juízes, juízes, enfim, a imagem não é de uma mulher negra, infelizmente, não é, Uhum, né? A gente tem uhum, que separar que é mundo ideal do que é mundo real, né? uhum. E aí no mundo ideal eu gostaria que fosse, mas no mundo real a gente sabe que não é. Então eu comecei a ver como seria difícil estar naquele espaço, né? Mas ao mesmo tempo extremamente necessário, né? Porque eu acredito que a gente pode fazer mudanças importantes e estruturais ocupando determinados espaços, né? E acho que em resumo é isso, porque eu falo muito, se deixar, tá? Eu sempre digo Não, isso tá nas ótimo. lives. É para você Falo falar. até. O live é para você. Eu sou mera ouvinte aqui. E aí eu queria entender então como e de que forma, qual a intensidade da extensão aí agora, ou no início da sua trajetória na UFSB, ou agora no direito, essa sua, né, como você está como participante do programa permanente em direitos humanos, o que você tem feito, ou em que medida isso tem também marcado sua trajetória, como você vê a importância da extensão, né, dentro das questões Uhum, do direito emancipatório, da questão dos uhum. recortes de gênero, raça dentro do direito. Como é que você vê isso, a importância disso para você? Sim, então, quando eu ingressei na universidade, eu comecei a ter contato com essa questão, né, da pesquisa, do ensino e da extensão, né, pelo menos em linhas gerais. E aí comecei a compreender do que se tratava e da relevância deles e que essa tríade deveria funcionar de forma conjunta, né? Comecei a compreender isso. Pensando mais na questão. Eu hoje participo do grupo. Vou tentar elencar os grupos que eu entro em várias coisas. Aham, Do grupo de pesquisadores negros contemporâneos, eu estou atualmente. O uso em direito, né, que trata de pluralismo jurídico e usos emancipatórios do direito. E tem os humanos. A professora Carol estava aqui, a professora Maria do Carmo, enfim, uhum, acho que tem outras pessoas, a Tainá, eu vi também, que estão no programa. E aí, eu gosto de ser assim, sincera sobre essas questões. De todos, né? Acho que todo mundo que está na área acadêmica entende isso e fala sobre isso. Do ensino, da pesquisa e da extensão, a extensão é mais difícil de fazer, porque ela demanda mais. Difícil no sentido que aquelas pessoas ali têm que ter um investimento de mais tempo e realmente tem que ter interesse naquela questão, né? Da aham, extensão. Atualmente, a professora Carol, que começou com a questão do programa de extensão, e aí tinha alguns encontros que eram na escola onde tem o Cunha aqui em Porto Seguro. Eu não me lembro o nome aham, os Cunes, né? O nome antigo aham, da escola agora. O nome mesmo, né? uhum, Quando tem as aulas. E aí ela começou por lá. A princípio eu não estava tão inserida. Eu estava num outro projeto que é da BAP, que são pelas bolsas que a gente recebe na universidade. Querendo ou não, também tinha um caráter extensionista, né? uhum, Porque a gente começou a pensar, eu e a professora Maria do Carmo, que estávamos nesse, da uhum. BAP, começamos a pensar a questão do pluralismo jurídico e afins num bairro aqui de Porto Seguro, que é a Vila Valdete, Ah, né? E aí uhum, esse projeto durou cerca de um ano, né? Que a gente começou a construir. E, posteriormente, no início desse ano, mais ou menos, veio a proposta de que o programa de extensão, né? Enfim, se ampliasse. E aí a professora Carol entrou em contato, enfim, nós recebemos os e-mails.
E aí agora a gente está com um evento, né? Porque infelizmente tem uma outra limitação por conta da pandemia, Aham. né? De encontros presenciais, né? E aí a gente está com um evento. Na semana passada a gente discutiu a questão. Tá no Siga Eventos para quem tem interesse, né? Uhum. E aí a gente discutiu a questão acerca dos partos, né? Eu esqueci o nome agora do grupo, né, que trata dessa questão aqui em Porto Seguro, que tem um grupo de doulas, enfim, que trazem uma outra proposta de parto, né, para as mulheres, mais natural, com menos risco. E aí, agora na semana que vem, acho que dia 15, se não me fala, dia 15 não. Esqueci, acho que é dia 15 de outubro, eu tô, enfim, perdida nas datas, mas no meu Aham. Instagram Não, tá lá, tranquilo. né? Nas fotos, eu não lembro todas de cabeça. A gente também tem uma discussão sobre a questão do ensino, né? Da educação pública. E aí, por enquanto, acho que o maior desafio que a gente está enfrentando é a pandemia. E aí, né, passada a pandemia, eu percebo assim que nós do grupo, né, o programa ele se forma de pessoas que eu particularmente gosto e admiro muito, né? Tanto professores como colegas. Então, eu vejo que nós temos, né, enquanto grupo, a possibilidade, né, apesar de todas as dificuldades, enfim, construir uma outra perspectiva jurídica e outra perspectiva de educação, enfim, uma outra perspectiva de discussões possíveis, né, de tirar essas discussões do âmbito acadêmico, né, e de fato realizar uma troca, assim, com a sociedade, né? Porque é uma coisa muito difícil, né? Agora mesmo a gente está em final de quadrimestre, tem uma lista gigante de atividades, então é difícil sim equilibrar, mas é algo que a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar fazer, precisa fazer. Sim. E me diz uma coisa, o que que você já vislumbra para você dentro do direito em termos de área de atuação, de qual é a sua vontade, o que você quer estudar mais dentro do curso, dentro do seu TCC e para frente, quais são seus sonhos, suas ambições, seus desejos? Então, né, interessante esse questionamento. É um daqueles que a gente se faz todo dia. Como eu disse anteriormente, quando você começa, né, você tem um sonho de algo. Eu tinha um sonho de ser estudante de direito. E eu tinha coisas idealizadas sobre ser estudante de direito. E a partir do momento que eu fui me aproximando disso e conseguindo estar nesse espaço, eu comecei a ver de uma outra forma as dificuldades que eu enfrentaria nesse espaço, né? Então, Uhum, assim, por exemplo, eu entrei no curso pensando. Não, um pouco antes de entrar no curso de fato, eu achava que a questão, por exemplo, da estabilidade, né? Que essa área me traria uma maior estabilidade. Hoje eu já não penso assim, com tanta, com tanta firmeza. Eu acho que não vai ser tão simples como eu achei antes, né? aham, Enfim, há algum tempo atrás. E outra questão sobre área. É difícil quando a gente está no curso, né? A gente tem contato com várias áreas, direito civil, direito penal, enfim. Eu queria muito direito penal a princípio. uhum, Muito. Depois nem tanto. E agora eu realmente eu não defini bem o que eu quero. Sobre essa questão da área em que eu quero atuar. Eu realmente estou confusa. E eu acho que assim, eu tenho que pensar por etapas, né? A gente agora no curso tá com uma dificuldade que tem. Vou tocar nesse assunto cabeludo, que é a questão da autorização no MEC, que é um problema aham, grave que tem que ser resolvido, né? Aqui, pelo uhum, menos falando do curso de direito. E tem a questão da prova da ordem. Então, eu vou tentar ir por etapas, né? Penso uhum. num mestrado, penso num doutorado também. Mas um dos meus maiores objetivos é que eu tenho um desejo muito grande de fazer concurso para magistratura, né? Uhum. Até então, eu tenho esse desejo. E também entendendo que isso é um investimento mesmo e de atenção, de
de paciência, né? De carinho comigo também no processo. Aham. Então é um sonho que eu tenho, mas tô construindo isso ainda, tô construindo ainda a minha base para poder chegar lá, sabe? Enfim, são as decisões para tomar ainda. Maria do Carmo colocou aqui pluralismo jurídico. Ah, é que a gente trabalha pluralismo em tudo. Minhas colegas até brincam comigo, elas falam que tudo meu é pluralismo jurídico, Ah, que é um, que é um ponto, o meu TCC vai, pelo menos até então, da graduação vai tratar também a questão do pluralismo jurídico, né? Mas aí uhum. eu tenho que estruturar ele, porque eu tive que fazer umas mudanças também no projeto. E aí não sei exatamente o que, gente. É difícil, passa muita coisa na cabeça da estudante. E às vezes é difícil se organizar, mas seguimos, né? E o Mas, pluralismo jurídico, para mim, é um campo ótimo no sentido de pensar o direito de uma outra forma, né? Um direito aham, que não vem só do Estado. Isso é muito importante entender isso. Um direito que não aham. vem só do Estado, um direito que não vem só dos grupos de elite do país, né? Um direito que vem das pessoas comuns, pessoas como eu, né? Enfim, e que as pessoas têm formas de resolver os seus conflitos e que essas formas precisam ser respeitadas, né? As comunidades, comunidades tradicionais, povos quilombolas, povos indígenas, enfim. Para mim, por isso que eu gosto de pluralismo jurídico, assim, falo o tempo todo também. Ah, legal, virou um Para mim é jargão, fundamento, né? sim. Legal, vamos dar o título aí quando finalizar de pluralismo jurídico, com Mona Lisa Santos. E Mona Lisa, você vê diferenças, você que veio daqui, foi para Teixeira, agora em Porto, Ah, né? Tá conhecendo a Bahia inteira, né? é um tour. Um estado tão gigante, mas você já, pelo Aham. menos o sul inteiro, né? O sul já é gigante. Queria É, saber se é. você vê diferenças em relação aos movimentos sociais, a pressão que esses movimentos fazem sobre o establishment do direito. Você sente se há alguma diferença, se isso é mais forte em um ou determinado lugar, ou é mesmo uma característica do nosso sul baiano como um todo, né? Que a gente vê uma força muito grande, né, das organizações sociais. Como é que você vê isso? Se é possível, né, ver isso. Então, já morei, né? Eu sou natural de Piauí, então já morei lá, que também é sul da Bahia. É, aqui, agora eu tô em Porto. Já morei em Teixeira, né? Obviamente. Uhum. E eu já fiquei um tempinho, alguns meses em Caraíva também, que é aqui, distrito de Porto, né? Que é aqui ao lado. E cada território é algo que a gente estuda também, essa questão de território na universidade, tem a sua peculiaridade, Aham. né? Tanto que, por exemplo, tive um choque quando eu saí de Piauí para Teixeira. Eu falava, o lugar aqui é diferente, não acho que aqui é Hum. tão. Enfim, o meu imaginário do que era Bahia, ele não se concretizou quando eu cheguei em Teixeira, por exemplo. Então, assim, É. eu acho importante a gente ter essa abertura para perceber que apesar de estarmos falando de um único estado, é um estado grande e que cada cidade, cada região, ela funciona de uma forma, né? E até funcionando de uma forma, ela vai ter movimentos sociais que também vão funcionar de uma forma, né? Aqui em Porto, por exemplo, é uma cidade que tem essa questão do para quem não mora aqui ou para quem vem passar só um tempinho, tem essa questão do turismo muito forte. Então, Porto Seguro, por exemplo, passa essa imagem de é, um lugar um lugar de turismo, onde tudo gira em torno do turismo, né? A questão do desenvolvimento aqui, ela segue muito isso, mas quando você de fato tá aqui nesse território, você entende que não é só turismo, que tem pessoas por trás do turismo que se sustenta aqui, pessoas que sustentam esse turismo enfim, que é vendido para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro.
Então, tem Uhum. profissionais da rede hoteleira, por exemplo, né? Tem a questão dos povos indígenas, por exemplo. Então, tem muitos grupos aqui nesse território, né? E que cada um funciona de uma forma. Cada um funciona de uma forma, de um jeito, e que essas formas, assim, elas têm que ser respeitadas, né? Enfim, Aham. nesse espaço. Mona Lisa, tá chegando em quase Sim. 40 minutos. Eu acho que 40 minutos, o Instagram tem alguma coisa espiritual com esses 40 minutos, que eu morro de medo que É, caia. Acho que quando não tem conexão muito boa, quando assim, começa a passar de 40 minutos, o Instagram pode dar um corte na gente. é, Né? Então eu já percebi isso eu queria também. te fazer uma pergunta a mais apenas, só que antes eu queria saber se você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, se você tinha algo para falar, eu queria que você falasse sobre isso. E a minha pergunta é assim, uma pergunta bem subjetiva. Eu tenho percebido, entrevistando as mulheres negras na extensão, na UFSB, que existe uma força muito grande, assim, né? E entre as mulheres, né, que trocam suas Uhum, subjetividades e se fortalecem, e isso tem sido fundamental, né? E eu acho que isso é uhum. mais importante ainda para as alunas, né? Eu imagino que isso deva ter sido importante para você se fortalecer, para você se sentir bem nessa transição que é tão Com importante de certeza. sair de casa, né? Então eu queria que você, né, falasse de um ou outro e deixasse esse espaço para você falar o que Uhum, você quiser, né? Antes da gente encerrar. certo. Então, você perguntou sobre algo que, enfim, você perguntou coisas muito pontuais, assim. Eu acho que não tem tanto para falar mais no momento. Só queria convidar o pessoal para o evento, né, do programa de extensão, programa permanente de extensão de direitos humanos. Tem o Instagram, vocês podem entrar no meu, Aham. pessoas da live, podem entrar no meu perfil e aí eu compartilhei uma foto e marquei o Instagram do programa, né, para participar do evento com certificado, tudo bonitinho, para a sua carga horária. Enfim, e seguir a gente nas redes sociais, seguir para acompanhar mesmo os nossos projetos, né? Querendo ou não, não tem um programa acaba se ligando ao outro, um grupo acaba se ligando ao outro. Então é Uhum. importante, às vezes, até pensando numa questão acadêmica e também pensando numa questão subjetiva, né? É importante estar nesses, já puxando para outra questão que você colocou. É importante ter contato com esses grupos, né? Onde a gente tem algo em comum e algo que se identifica, tem um objetivo, né? Se eu estou nesses grupos hoje, tanto de extensão quanto os de pesquisa, é porque eu vejo que a gente tem objetivos comuns e tem trocas muito boas, interessantes, né? E por isso que eu Aham. tô nesse espaço. Então, acho legal para quem tem desejo de participar, né? Ter esse contato. E pensando mais além no que você falou, sobre essa questão que você identificou falando com várias mulheres negras aqui da UFSB, né? Da universidade. Então, eu até estava lembrando disso hoje. Tem uma. Eu sinto que nesse espaço, quando eu estou mais próxima dessas mulheres negras, assim, tem uma questão da identificação, da proximidade, de ter muitas vezes histórias que, apesar de suas singularidades, têm pontos comuns importantes, sabe? Que fazem com que a gente possa se identificar na outra e até olhando para a outra descobrir coisas de nós mesmos, assim, sendo um pouco filosófica, né? Eu, por Aham. exemplo, eu sou muito amiga da Kaline, por exemplo, que ela falou aqui já, que a Aham. gente é muito próximo, assim. E isso é muito importante porque a gente sabe os processos que a gente vive, né, aqui na universidade, todas as coisas que nos cruzam, né? Questão de. Porque temos, por exemplo, cotas raciais para entrar na universidade, mas aí como fica essa questão da permanência? Então, como esse aluno se mantém num curso que é praticamente integral? Então, a gente cria uma rede de apoio, né? Aham. Tem a professora Maria do Carmo, por exemplo, também, que hoje é mais que minha professora, assim, 1000 vezes, entendeu? Aham. Então, eu me sinto muito confortável quando eu entro na sala de aula e vejo
uma mulher negra maravilhosa, tão parecida comigo, dando aula no lugar em que ela está hoje. E isso me dá forças, né, para continuar. Olhar para a minha trajetória e olhar para a trajetória de todas essas mulheres. É claro que algumas eu tenho mais proximidade, outras eu não tenho tanta proximidade. Mas a gente se identifica, a gente se enxerga, sabe? A gente se vê. Por mais que. E é engraçado, tem um livro da Grada Quilomba que tem um momento que ela fala sobre isso, né? Que é o Memórias de Replantação, que é muito bom. Eu lembro que ela fala sobre isso, sobre esse é uma espécie de afeto, eu não lembro se ela coloca nesses termos. Quando a gente tá no mesmo espaço, a gente se vê assim, a gente se olha diferente, né? Enquanto Hum, mulheres negras, a gente se reconhece, por mais que a gente não saiba nem o nome da outra, muitas vezes, eu nunca tenha trocado uma palavra. A gente entende muito da dor e da alegria de ser mulher negra, ainda mais estando, né, naquele espaço universitário, né? E eu que acho legal, que que é linda. isso. Muito linda. É isso que eu sinto, assim mesmo, quando eu converso com vocês, Uhum. assim, é muito, muito forte, muito bonito, mexe com a gente, né? Eu que estou nesse outro lugar, assim, eu vejo tanto que é bonito e como é forte, né? Sim. Como se fosse Sim. o círculo das mulheres negras, assim, é um círculo que Aham. emana uma força realmente poderosíssima. Muito Uhum. bom, Mona Lisa. Eu acho que é isso. Eu acho que acho que a gente pode encerrar antes que o Instagram corte a gente e frustre aqui nossa live. Sim, eu entendo. Ele vai estar gravado lá no IGTV do Instagram e a gente vai migrar para o nosso canal da extensão recém-criado. Estamos começando a juntar. É um Certo. patrimônio audiovisual que a gente tá colecionando no final das contas, e com essas conversas me dá muito vontade de, em algum momento, conseguir extrair essas conversas e colocar. Deu vontade de fazer um livro, sabe? Uma pequena publicação, se eu conseguir um apoio de alguma bolsista nesse percorrer aí dos tempos, no Sim. decorrer dos tempos. Transformar isso numa publicação, não sei, porque tem falas muito legais, muito poderosas, muito específicas e ao Ó, mesmo tempo muito bonitas e subjetivas, e merecia um trabalho, quem sabe a gente consegue mais para frente, né? eu acho Então é ótimo isso. que, né, você esteja armazenando lá, dá para fazer uma coisa muito boa, assim, para que outras meninas, por exemplo, que têm esse sonho de ir na universidade e ainda não conseguiram, né? É, Isso é é. muito importante, né? Muito importante. Você É teria algum isso. recado para essas meninas? O que você diria hoje se uma sobrinha sua, uma parente, uma filha de uma amiga, Aham. né? Porque a gente vai ficando velho, em algum momento pode aparecer, né? Claro, Alguém, claro. tia, o que eu faço? Vale a pena? Como é que é? Que Então, recado eu você daria? diria. É isso, eu gosto de ser. Eu gosto. Alguns amigos meus falam que eu não tenho muito filtro, assim. Eu gosto de ser sincera. Se é um sonho, é o que você quer, vale a pena correr atrás. Mas isso não quer dizer que é fácil. Não quer dizer. Você vai passar por muitas dificuldades, assim. Dificuldades em todos os sentidos, de se sentir sozinha, né? Eu, por exemplo, eu tô há Uhum. 6 anos fora de casa. Hoje eu tô num outro momento, mas eu já passei por momentos de me sentir muito sozinha. Questão financeira, né? De como as contas não se pagam sozinho. Então você tem que estudar e tem que pagar essas contas, estudar e trabalhar, ou fazer bicos. Você tem que se manter de algum modo, né? Uhum. Então não é fácil, mas se realmente é o seu objetivo, vale a pena, sabe? Vale a pena você correr atrás, assim. Ao menos é isso que eu tô tentando aqui. Por enquanto, apesar das dificuldades, está dando certo. E é isso. Legal. E vai dar certo. Legal, Mona Lisa. Muito obrigada, então. Agradeço Ah, que imensamente. agradeço. Obrigado por quem está online, quem acompanhou e quem vai Uhum. acompanhar, porque vai ficar aí disponível. A gente tem bastante visualização depois das lives também, viu? Ótimo. Eu que Obrigada, Mona agradeço, tá? Lisa. Um O beijo, tudo de convite. bom, viu? Beijo. Beijo. Até. Até.